né? Então, a gente vai fazer depois uso desse instrumento para aproveitar, porque eu vou falar do Lantec, né, do grupo de pesquisa. Vamos lá, então. Eu vou, então, compartilhar essas interfaces. Uma das coisas fundamentais que eu acho, do ponto de vista crítico, de quem está do lado do docente, do professor, frente à tecnologia, é o grau de complexidade que aparentemente se faz uso dessa. Essa é uma discussão que eu faço muito no campo da tecnologia, principalmente dos responsáveis, entre aspas, que atuam no desenvolvimento da tecnologia, de fazerem interfaces mais amigáveis. Um monte de recurso tecnológico, mas cheio de detalhezinhos que criam certos empecilhos. Vocês viram agora há pouco que uma coisa tão simples que é fazer uma transmissão via web, né, fica um grau de complexidade que o professor fica perdido. Agora, isso não é só o professor, não. A própria geração fica porque ela não está devidamente capacitada, não digo capacitada instrumentalmente, mas capacitada enquanto usuário. Nenhum de vocês, nós e nem a professora, tem dificuldade, às vezes, de usar o celular para suas atividades cotidianas. Mas quando isso traz para uma sala de aula ou desenvolve atividade didática, um grau de complexidade aparente começa a despertar. E isso é pela educação para. Né? Eu sempre tenho dito que nós temos que fazer a educação com e não para. Né? Então, a educação para a tecnologia, ela fica muito instrumentalizada. Então, dá importância para as pessoas que têm alguma dificuldade, cria-se um tabu. Na realidade, não é nada disso. Ela, de certa forma, é muito mais amigável que aparentemente se faz aí. E é simples, simples. Então, vamos tentar então fazer agora a transmissão. Deixa eu ver aqui a apresentação, tela cheia. Vamos lá. Fica esse monte de botãozinho inútil, porque hoje os computadores podem reconhecimento de fala, então você só abre a navegação, ele faz isso, mas não, tem que ficar clicando e cria certa dificuldade. Vocês estão conseguindo já assistir a compartilhamento de tela? Sim. Então, está aqui. Então, o Lantec, o Laboratório de Novas Tecnologias, de Inovação Tecnológica Aplicada na Educação, ele está hospedado aí no site da Faculdade de Educação, né? O endereço para quem está acompanhando é www.lantecfe.unicamp.br. Então, ele está hospedado aí dentro. E vou rapidamente ter uma síntese, só para que vocês possam ter uma ideia. O Laboratório de Novas Tecnologias foi originalmente criada a partir de 2004, principalmente com a aproximação do impacto que a internet e os meios digitais já estavam ocorrendo naquela época, isso há quase 20 anos atrás, um pouco menos, sobre o ambiente educacional. E com a minha preocupação em fazer com que a tecnologia traz o professor como protagonista central do processo, e não periférico, e não mediador, porque isso é toda uma fala muito do ponto de vista da técnica e não do ponto de vista da pedagogia. Né? Por quê? Porque ele é o centro do processo, ele é o responsável, de certa maneira, ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Portanto, a tecnologia ela vem incorporar esse perfil que o professor vai em frente a essas tecnologias. E em 2004, o que a gente chamou de novas tecnologias? Eram as novas tecnologias que estavam sendo introduzidas. Nós tínhamos, então, além da criação, da popularização da internet, todos os mecanismos que estavam incorporados à transmissão em tempo real, né? Por exemplo, o vídeo, o áudio, no primeiro momento foi o áudio, né? Depois, com o aumento das bandas, foi possível transmitir vídeo em tempo real. Então, nós estamos falando de um momento onde o YouTube estava começando a crescer, o Facebook estava começando a gatinhar e começando as redes sociais, enfim. Então, era um momento bastante oportuno de trazer essa tematização e problematização para dentro de uma faculdade de educação e estudar esses efeitos que podiam mas sempre destacando a necessidade de trazer como protagonista principal o professor, o docente, e não a técnica, falar da técnica, instrumentalizar a técnica.
E foi a partir desse trabalho, a gente fez muita orientação, e já naquele momento a gente trabalhava muito na perspectiva de destacar o elemento tecnológico como um elemento de produção de conhecimento, de produção de material didático. Né? Por quê? Porque era isso que estava sendo apontado no desenvolvimento da tecnologia, a facilidade de produção, a facilidade com que o protagonista seja o próprio sujeito e não só o usuário. Por quê? Nós estamos começando a ter uma popularização de uma plataforma de streaming, que era o YouTube, onde qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo, pudesse criar uma conta e disponibilizar material em vídeo. E aí a ideia era tentar cada vez mais aproximar essa ideia de que nós poderíamos, em sala de aula ou dentro do ambiente educacional, ser protagonismo de conteúdo. Não é ficar refém só do usuário, só de interpretar e fazer lá, não, fazer a intervenção de conteúdo. E foi feito isso. Né? A Faculdade de Educação foi original nessa conduta, porque nós fomos as primeiras faculdades de educação que começou a instrumentalizar, lá na atividade da disciplina Tecnologia e Educação, como construir páginas em HTML. Né? Como você postar material em vídeo. Isso nós estamos falando em 2004, numa época que a coisa ainda era muito embrionária. Né? Claro que ela estava presente, mas era muito distante. Com o desenvolvimento das políticas públicas, houve uma estratégia governamental de criar o que eles chamariam de inovação tecnológica. Né? O Ministério da Ciência e Tecnologia ela incorporou uma terminologia até então vigente. Então, 8 anos depois da criação, nós, então, estudamos a possibilidade, os professores que fazem a parte do laboratório, de criar, então, uma terminologia mais próxima da realidade das políticas públicas que estavam sendo implantadas no Brasil, que, então, foi mudada, desde ser laboratório de novas tecnologias aplicadas à educação, mudou-se só o nome, só a sigla é a mesma, só o nome e a objetividade, que era Laboratório de Inovação Tecnológica Aplicada na Educação. Inovação tecnológica. Por quê? Porque outras frentes, outros instrumentos, outros recursos, outros protagonistas já estariam presentes. Né? Até porque uma palavra que surge hoje com muita evidência é o que nós chamamos de inovação pedagógica, no sentido de inovação como formas diferentes de você atuar em sala de aula com ou sem tecnologia. Né? Mas hoje é muito difícil, porque até usar um data show, fazer uso de um retroprojetor, você está usando tecnologia. Então, não tem como você não instrumentalizar com os recursos tecnológicos. Então, a partir daí, dessa perspectiva, então, a partir de 2002, ela dá um enfoque um pouco mais específico e não muito mais genérico, de tentar trabalhar, estudar ambientes onde você poderiam orientar inovações que teriam impacto tanto do ponto de vista imediato quanto do ponto de vista a longo prazo. Por exemplo, os estudos de ambientes virtuais de aprendizagem é um deles. Só que os ambientes de aprendizagem, a partir de 2012, 13 e daí para frente, até hoje, eles incorporaram recursos tecnológicos extremamente importantes que precisam estar muito mais próximos do professor do que simplesmente o mero usuário, né? que são a introdução da inteligência artificial, que hoje já está bastante disseminada, já existem várias plataformas que fazem, que isso vai mudar muito a forma, inclusive, tema, né, da nossa palestra, exatamente esse material didático, pedagógico, tal, que tem um impacto fundamental, porque você vai personalizar cada vez mais o direcionamento, o interesse do aluno com relação ao conteúdo, seja ele de forma presencial, seja ele de forma à distância. E também as questões ligadas à própria metodologia de pesquisa, que é um campo, por exemplo, que nós temos um companheiro, aí, um colega, né, o professor Dirceu, que é um especialista na área metodológica, tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo. Então, nós o incorporamos para quê? Para dar sustentação metodológica nas pesquisas que estavam sendo desenvolvidas. Para virar, não é só instrumental, né? Teria que fazer um trabalho acadêmico de peso para que isso tornasse a fazer um recurso que passa a ser integrante de uma mudança de políticas públicas, de formação continuada ou inicial dos professores, etc. e tal. Uma delas é a própria disciplina de tecnologia
de tecnologia e educação, ou educação e tecnologia. Na realidade, só fazer um parênteses, em que a nossa iniciativa, desde o começo, não foi excluir um outro campo de conhecimento, que é a comunicação, né? Por isso que, no começo, nós falamos da disciplina, era tratada como tecnologia, comunicação e educação, ou educação, tecnologia e educação, né? Deixando sempre a educação em primeiro lugar, né? Educação, tecnologia e comunicação. Por quê? Porque não dá para você desassociar, né? Vocês estão vendo o impacto, os colegas estão vendo o impacto de como a mídia faz essas mobilizações sociais. Essas, por exemplo, vocês estão vivenciando hoje essa situação das estradas em função de contatos com rede. Como é que as pessoas do norte sabem que está acontecendo isso? Então, as redes sociais estão fazendo uma mobilização para isso, né? Então, isso é fundamental, é mostrar que existe um recurso. E nós, que trabalhamos no campo da educação, precisamos entender melhor esses processos, precisamos incorporar cada vez mais essa própria linguagem para que a gente possa chegar nos momentos. Então, a página é muito simples, também não adianta a gente ficar falando de muitas coisas, mas a ideia básica é essa, é trabalhar a perspectiva de recursos e ambientes mediatizados pela IA, digo mediatizados porque esses ambientes não serão dirigidos e confeccionados pela IA, isso é importante, eles são um instrumento de que o professor dispõe sobre essas plataformas para o quê? Para auxiliar o professor no seu desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, nunca vai, e isso eu quero que vocês que estão nos assistindo, e a própria professora, tenham uma visão muito clara que em nenhum momento, se prega a questão da substituição do docente por qualquer máquina. Não vai ser robotizado, isso é tudo uma parafernália que se faz. Mas não vai por quê? Porque a sua especificidade é humana, não é reprodutível do ponto de vista escala de máquina. Então, é impossível você fazer uma substituição, né, meramente instrumental por um recurso que depende, evidentemente, da articulação e da personalização humana. Então, por isso que eu estou muito claro nisso. Por isso, trago essa discussão para a educação, para, primeiro, dar uma demonstração de tirar esse peso, essa coisa maior, porque a gente já está vendo em outros campos de conhecimento, né, principalmente nas áreas fabris e etc. e tal, onde você está substituindo a mão de obra por máquinas, né? Até agora, recentemente, a gente está vendo aí a substituição até de motoristas, né? Carro e transportes autônomos. Mas isso você vai ver porque tem a finalidade específica de função que você pode fazer, né? Não é que vai fazer, mas pode. Mas na parte de docência eu acho atual. E acho, segundo a minha orientação, convicção, do século XXI. Talvez no século XXII, XXV, XXX, isso é outra realidade. Bom, entrando na página, nós temos aí uma demonstração clara, e nós fazemos, já fui criticado, e tem todo sentido, né, de que são páginas de cunho institucional, né, e a gente fez toda uma apresentação bilíngue pela necessidade de ter visibilidade internacional, não por cobrança nossa, por responsabilidade, é patrimônio público, portanto, você tem que demonstrar em outras, né? As pessoas não têm a obrigação de conhecer português, né, para fazer a leitura, mas nós temos uma obrigação de divulgar material financiado, o recurso público, para outros países, para outras pessoas, né? Então, ela tem sempre, pelo menos a apresentação e algumas informações, tem essa apresentação em inglês, né? Como ela é constituída? Ela é constituída, basicamente, o LANTEC, de professores efetivos, né, pesquisadores que são da casa, né? Tem o professor Dirceu e o professor Stefano. O professor Dirceu é da ativa, eu sou professor colaborador, né? E o professor Stefano também é um professor colaborador. Eu sou professor colaborador aposentado pela Unicamp. O professor Stefano é professor colaborador da Universidade Federal de São Carlos. O professor Dirceu é um professor da ativa. E nós temos os outros colaboradores, que são professores que se cadastram, que entram no processo de colaboração, que são ex-alunos ou professores de outras instituições que fazem parte também do corpo de pesquisadores, que é o professor o Carlos Otávio, que é do Cefet Rio de Janeiro, tem o João Luiz Martins, que é lá de São José dos Campos, da universidade lá estadual, lá da federal
São Carlos, de São José dos Campos, tem o Macário Idem, que era da Espanha, a Mônica Garbim, que é da Univesp, a professora Carla também, que é da professora da Metodista, né? Então, esses professores, eles dão uma visão externa à nossa casa, para que a gente possa ter também essa interdisciplinaridade institucional, para que a gente possa pensar no plural e não no singular. E depois os alunos de pós-graduação, que alguns deles, né, os mais que estão na ativa, né, no sentido de estar em desenvolvimento de projetos, nós temos alunos de mestrado e doutorado, e também de iniciação científica, né? E também alunos de mestrado profissional. Então, esse corpo é que faz, por exemplo, as pesquisas, o desenvolvimento dentro desse arcabouço de linhas. Não é muito restrito, porque às vezes pode sair um pouquinho de fora, mas a gente não vai discutir sobre o futebol, né? Vai trabalhar sobre esse eixo tecnologia e educação, com as novas tecnologias do ponto de vista. Nós temos o Iclins e Agendas, que é uma forma de divulgar as nossas atividades para o público, tanto da faculdade quanto externo, né? Nós temos os projetos institucionais que estão financiados, tem alguns deles que já foram encerrados, né? O pessoal mudou a páginas da faculdade e, do meu ponto de vista, como a gente não tem mais controle sobre isso, eu acho que ficou um pouco mais difícil localizar, mas um pouquinho de paciência, porque você tem que ficar colocando, classificando quais são agendas. Eu achei que isso é uma forma mais complexa. Eu sou muito de uma linha, fiz cursos de web designers, aí eu sou de uma linha da simplicidade. As pessoas não precisam perder muito tempo para localizar informações, ela precisa ficar muito clara. Então, a hora que você põe buscas, etc. e tal, fica muito complicado. É mais fácil você fazer a localização mais simples e deixar a busca quando você não consegue localizar, e não fazer uma localização para localizar informação. É mais complicado, mas, enfim. E também, isso é importante para vocês conhecerem, nós temos também no site do projeto do Lantec, nós temos uma revista. Não é uma revista estritamente acadêmica. Por quê? Porque foi um clamor da necessidade da comunidade, né, principalmente dos professores em exercícios, que tem uma dificuldade de ficar acessando muito textos técnicos que, às vezes, a sua compreensão não é tão facilitada. Então, nós procuramos desenvolver, então, uma revista chamada Nova Educa, que trabalha vários tópicos. Ela tem uma certa frequência que depende muito mais do material, né, de publicação. Nós não somos indexadas ainda A, B, né? Talvez acho que a gente é C, C-, C+, mas não temos a menor importância disso, porque, como eu disse anteriormente, é uma revista de divulgação científica na área, e não de divulgação acadêmica. Não quer dizer que a gente não busca excelência, mas não é o objetivo principal. O objetivo é fazer um canal de comunicação com a comunidade. Por que isso? Porque o trabalho que nós desenvolvemos com os nossos alunos, seja da graduação, da pós, e digo da graduação também, todos os trabalhos, principalmente da minha atividade, eles geram, no final do semestre, a produção acadêmica dos alunos, né? Então, por exemplo, na minha disciplina, eles sempre tematizam problemas e resolver sobre a questão da tecnologia na escola. E isso sempre serve como material de referência, né? Uma atividade prática, uma mudança de metodológica que se propõe na sala de aula, vários aspectos. Então, nós incorporamos isso, claro, com autorização dos nossos alunos, a fazer essa publicação. Então, esse material que é gerado nos seminários e nas discussões, mesmo não só na academia, né, os pesquisadores, mas também os alunos da pós e da graduação, acabam gerando material para publicação. De um lado, a gente se incentiva, porque isso é fundamental para os alunos, né? Principalmente para fazer um currículo. E, ao mesmo tempo, começa a instrumentalizar a possibilidade, quando se ele for tiver intenções de fazer aí uma carreira de pesquisador, ele precisa conhecer os formalismos, as regras, o formato e de publicação, porque hoje em dia a publicação é a grande vitrine da exposição da pesquisa para quem está dedicando na área. Então, é importante ele já instrumentalizar. Então, como nós facilitamos, os alunos fazem, inclusive a gente até elogia, porque isso vai lá no currículo do aluno, lá para a plataforma lá, publicação de um artigo na revista Inovatec, indexada, bonitinha, então vale crédito, sim, e eu acho que é de suma importância. Tá? O último número foi destaque, né?
que a gente fez sobre uma discussão na pós-graduação sobre inteligência artificial, e vários alunos publicaram esse material na forma, está vendo? Por que estudar IA na educação? Enfim, é bastante interessante para que a gente saia numa coisa, de uma concha, né, para que a gente possa, então, ter essa possibilidade de fomentar. Depois temos também a área de livros, né, quanto a gente publica, e hoje a gente faz muito disso, porque a publicação possibilitou a maximização dos materiais, então tem publicações em papel, mas também a publicação eletrônica, e, ao mesmo tempo, são todo material feito em PDF livre, então, pode baixar e fazer as leituras, né? E depois os contatos, quando se interessa. Então, em suma, em tese, a perspectiva do Laboratório de Inovação Tecnológica é exatamente isso. Num ambiente dentro de uma faculdade de educação, isso é muito importante. Dentro de uma faculdade, discutir esse eixo temático, né? Não sou exclusivo, não, porque tem vários colegas que trabalham com educação infantil, com ensino de matemática, que usam a tecnologia. É ótimo, né? O que nós temos que tentar é que nós aprofundamos uma relação mais de inovação, de aspecto mais técnico, pedagógico, do que somente instrumental. Então, é um material que complementa as pesquisas dos outros nossos colegas aí na Faculdade de Educação. Nós não somos o único e nem queremos ser, porque o assunto é muito complexo para ficar restrito a 2 ou 3, a meia dúzia de pesquisadores. Então, é importante também estimular os outros colegas, né, os outros grupos, a adentrarem nisso, principalmente nesse eixo temático que a gente está discutindo, que é a inteligência artificial. Há uma necessidade para a gente tematizar a questão da ética, dos preconceitos, do racismo, tudo isso, porque o que existe hoje é que reproduz esses movimentos artificiais, principalmente a inteligência artificial, levando todo um preconceito do criador. Então, você vê, por exemplo, sistemas onde você procura fazer uma determinada localização e a máquina induz a você a ser preconceituoso, né? Você põe lá uma palavra qualquer e ele gera uma imagem, uma indicação completamente preconceituosa. Por que isso? Porque quem está por trás dessa máquina tem ainda um universo de informação limitado. Há uma necessidade de a gente reformular isso e apontar as suas eficiências. Ao mesmo tempo, e isso é importante, né, ao mesmo tempo, determinar as diretrizes para que isso ocorra, né? Porque todo mundo se acha assim, no direito de ficar dando Pitágoras na educação. A educação, como a computação, é uma ciência, como tal, é um especialista. São anos de formação, são bases teóricas consolidadas que estão referenciais para que o campo do conhecimento venha a ser efetivo. Então, não é uma coisa assim. Ora, o cara pode ser muito bom programador, mas não entende de nada, por exemplo, sobre educação infantil, né? E aí você vê artigos, publicações e introduzir o pensamento computacional na educação infantil. Tudo bem, eu não sou contra, mas quem tem que fazer isso, necessariamente, é um professor de educação, né? Ou professor, não, formação de educação, e não necessariamente um especialista da área de computação. Até porque, e não é uma leitura preconceituosa, que na formação desses profissionais, eles têm pouca ou nada, nenhuma disciplina específica no nosso campo de conhecimento. Portanto, é desejável que ele possa fazer. E eu falo isso baseado na experiência que a gente tem no grupo. Hoje, eu tenho praticamente em torno de 8 ou 9 alunos na pós-graduação, e a maioria deles, quase 80%, 90% desses profissionais que estão fazendo pesquisa no campo, vêm da área de exatas. São programadores, tenho 2 doutorados que vão defender a tese na semana que vem. Eles fez mestrado, doutorado em ciência da computação. Mas, para que eles trabalhem com esses recursos no campo da educação, eles têm que vir aqui na faculdade para beber o conhecimento necessário. Senão, não consegue fazer. Ou faz uma coisa muito instrumental, muito técnica e não pedagógica, né? Que vão trabalhar sobre, por exemplo, mapas conceituais ou mapas mentais, que é um instrumento poderosíssimo para o professor, mas o conceito de utilização de inteligência artificial, né? Inteligência de recursos. Para isso, ele precisa fazer uma linguagem próxima da realidade do professor e não ficar criando artifícios muito técnicos que distanciam. O outro aspecto que eu chamo a atenção de vocês, que estão assistindo, vocês estão podendo acompanhar, não? Sim, professor, está ótimo. Está ótimo, né? Então, com relação a isso, é importante frisar, porque
depois de quase 35, quase 40 anos de atividade na academia, e particularmente 20, quase 30 anos aí na Faculdade de Educação, né, me deu uma grata satisfação de poder usufruir, de aprender essa complexidade que é a educação, né? Que eu venho de uma área de exatas, né? Então, quando você mergulha e vai, você começa a ver a especificidade necessária e quanto você pode trabalhar nessa especificidade para quê? Para melhorar, principalmente objetivando, e aí talvez eu possa ser criticado, mas objetivo prioritariamente melhorar o ensino público, né? Por quê? Porque hoje é evidente que há uma desigualdade fundamental entre o público e o privado, né? E a hora que essas crianças pleiteiam uma formação mais técnica ou superior, né, quer dizer, tem muita dificuldade no sentido de quê? De uma competitividade desigual. Então, nós temos que usar os recursos necessários, com ou sem tecnologia, para que a gente possa oferecer uma qualidade de ensino para todos, né? Então, eu vejo assim, é fantástico. Eu, por exemplo, tenho a grata satisfação de já ter alunos meus que já se formaram na pedagogia, fizeram mestrado, doutorado comigo, que hoje estão trabalhando no exterior, né? Então, estão trabalhando em nível de pesquisa lá fora. Então, está demonstrando que a gente falando, está vendo? Ó, e veio da escola pública, pessoas que não tiveram recurso. Teve ainda certo que nós tivemos uma época boa, que foi, como é que fala? Obter bolsas, né? Bolsas para fazer o mestrado e para fazer o doutorado, e também agora, quando foi fazer o doutorado sanduíche, fazer trabalho no exterior, foi financiado. Então, isso ajudou muito, né? Porque essas pessoas não têm nem recurso, às vezes até se manter na universidade. Então, estão lá fazendo um trabalho belíssimo, pena que, infelizmente, a gente acaba perdendo essa qualidade, porque eles não querem voltar para cá, não querem vir para cá, porque aqui não tem condição, né? As universidades não estão absorvendo essa mão de obra especializada, e não tem uma perspectiva que incentiva. Então, eu não posso exigir o retorno, mas, obviamente, deveria ter alguma maneira para incentivar a vinda desses profissionais, porque quando eles tornam-se especialistas, o mundo inteiro, né? Eu tenho dito isso, eu gosto de frisar, às vezes as pessoas acham que eu estou exagerando, eu digo assim, que nós que trabalhamos com educação, nós temos o que os diplomatas têm, o que nós chamamos de passaporte azul, né? O mundo inteiro tem carência de profissional na área, qualificado e com competências específicas. Então, a vantagem de investir na sua formação no campo é uma garantia de futuro, seja no Brasil ou no mundo. Por quê? Porque tem uma carência. Talvez nossas políticas públicas mais recentes acabam dificultando essa visibilidade de prioridade, né? Mas em outros países isso é prioritário absoluto, né? Então, existe muito recurso, existem oportunidades, contratações e benefício. Mas a gente chega lá. O grande problema que eu vejo é abrir um pouco essa caixa de Pandora, no sentido de a gente desmistificar esses recursos e incentivar com que os alunos, mesmo no campo das ciências exatas, adentram ao campus periféricos, porque é necessidade, né? Hoje, e a gente acompanha muito bem isso, e vem acompanhando, não se justifica só você fazer um curso de pedagogia e parou. Não, hoje você pode trabalhar com a pedagogia com interfaces específicas, por exemplo, tendo conhecimento na neurociências, ou seja, se especializar no campo da educação, que você já vem numa formação básica, e você mergulhar em outro campo de conhecimento, por exemplo, para a neurociência. Para quê? Para você entender que o mecanismo da neurociência tem uma influência direta no processo de aprendizagem, né? Então, essas coisas a gente precisa ter, e fica muito evidente que no século XXI não existe uma coisa específica cerceando só aquele círculo, existe sombreamento de áreas. O que a gente está tentando fazer é exatamente ampliar esse leque de opção para que os alunos possam transitar isso sem estar na perspectiva que está perdendo a sua origem, não necessariamente. Há uma necessidade de fazer essa complementariedade e esse perfil profissional mais plural, né? Então, por exemplo, hoje já se fala de biotecnologia, neurociência na educação,
computação com educação, né? Como eu falei para vocês, hoje já existe um modismo muito consolidado, que é a introdução de temáticas computacionais na escola e, obviamente, se espera-se que esses profissionais sejam de quê? Da educação e não da tecnologia. Não tem cabimento um especialista de computação ir lá na educação infantil ensinar as crianças as primeiras alfabetização computacional, na minha opinião, né? Eu estou achando que a coisa está errada, né? Nós não podemos repetir o que aconteceu com a introdução da informática na educação, lá na década de 90, onde se achou-se que tinha que criar laboratório de informática, comprar computador, mas esqueceram de um detalhe, né? Para perguntar para o professor como fazer, né? Então, introduz essas tecnologias e fazem isso do uso, né? Então, essas coisas todas demonstram um pouco esse grau de complexidade que a gente faz. E a grande satisfação nossa é justamente possibilitar, né, abrir perspectiva, tanto na graduação quanto na pós-graduação, como também na extensão, porque a gente também oferece muitos cursos de cursos de extensão na modalidade de educação continuada, para os professores estarem atualizando, né? O uso de alto recurso, como desenvolver a criatividade usando tais recursos, enfim, fazendo com que a gente tenha uma visão mais específica, mais dentro do conceito da Faculdade de Educação do que simplesmente fora dela, né? E isso faz um diferencial, principalmente para os professores, porque o diálogo entre a tecnologia e a educação se faz com alguém que vive o campo do conhecimento, não é alguém que está de fora olhando ou introduzindo esses elementos, é alguém de dentro, né? E é raro, né? Eu cito, por exemplo, que talvez as minhas fontes de informação estejam desatualizadas, mas não está muito fora. Quando nós começamos a participar dos encontros no campo nos fóruns da Amped, essas áreas mais específicas em pesquisador na educação, a gente sentia justamente um buraco enorme, né? Por exemplo, a Faculdade de Educação foi uma das pioneiras a introduzir a temática tecnologia, educação e tecnologia no seu currículo de graduação, né? Poucas universidades. Agora tem mais, por quê? Porque os conselhos estaduais e os federais fizeram que um indutor nisso. A própria Base Nacional Comum Curricular colocou muitos eixos transversais o uso da tecnologia. Então, ela virou uma oportunidade. Só que ele tinha que ser um pouquinho antes, né? Como fazer a preparação desses profissionais, tanto na formação inicial, quanto para enfrentar esses novos desafios, o que ainda não fica muito a desejar, né? Então, em tese, é isso que eu queria deixar para vocês e abrir um canal de comunicação para tirar dúvidas, né? Ela é muito simples do ponto de vista operacional, né? E também os seus objetivos, porque não adianta também colocar, eles têm que ser genérico, porque a pesquisa se faz por interesse dos pesquisadores. Então, muitas vezes o aluno se identifica na temática, mas quer buscar uma área específica, e a gente não vai cercear o grau de liberdade da escolha, a não ser que saia muito do campo, mas não daria para encaixar todos os eixos, não. Se vocês foram ver, fazerem uma busca na biblioteca da FE, da publicações já feitas, tanto no mestrado, doutorado e iniciação científica, vocês vão ver que existe uma malha de pesquisa, não fica focada, não, ela trabalha muito dentro do campo, mas com uma malha muito maior, porque tem muita coisa para ser feito ainda, e isso é bom, né? Fica um elemento motivador. Então, é isso que eu queria, em síntese, para não ficar muito cansativo, né? Fazer essa apresentação e ter um diálogo com vocês a respeito disso. É isso. Então, vou aqui parar a minha apresentação e também, se vocês me permitem, agora perguntas, eu vou parar a gravação.